Ei, eu quero te lembrar que eu estou voltando. Essa é a frase que eu ouvi do Senhor Jesus quando eu estava um dia no meu carro, dirigindo, indo para um outro lugar e orando e falando a Deus, colocando os meus dons, meus talentos, as minhas inteligências, colocando os meus recursos, os conhecimentos que eu estava tendo até então diante dele, perguntando: Pai, o que o Senhor quer que eu faça no próximo ano? Com esses dons e talentos, o Senhor quer que eu invista em quê? E eu me lembro que eu ouvi dele: Ei, eu só quero te lembrar que eu estou voltando. Ai, eu não sei você, mas meu coração se encheu de emoção. E eu senti a glória do Senhor encher o meu carro, meus olhos brilhavam e eu muito emocionada. Me lembro que eu acredito que um anjo tomou a direção do meu carro, porque eu não conseguia enxergar direito de tanto que eu chorava. E aquele dia, tudo mudou. Aquele dia foi determinante na minha história. O dia que eu tive uma nova consciência de que é chegado o tempo. Ele está voltando. Isso mudou a minha história, mudou a minha vida e me trouxe a minha consciência de noiva. Ei, é chegado o tempo. O casamento está chegando. Meu nome é Ellen Klein, sou Master Coach cristã e que honra estar aqui com vocês, mulheres de honra. É uma alegria imensa dividir isso com vocês, principalmente com esse tema, é chegado o tempo, porque foi através dessa frase, eu quero lembrar que eu estou voltando, que Jesus marcou a minha história. Foi a partir desse dia que eu fiz um voto com ele que me trouxe até aqui onde eu estou hoje. Nesse dia, no meu carro, eu falei para ele, foi em 2015 isso aconteceu, e eu falei: Pai, eu quero só te pedir uma coisa, que o Senhor demore só um pouquinho mais para voltar, para que haja tempo para eu fazer mais por ti, mais pelo teu reino. E eu quero nesse congresso aqui com você, mulher de honra, te convidar a trazer essa consciência de noiva. Foi uma consciência que impactou meu coração, uma consciência de saber que, peraí, ele está voltando, o noivo está atento, esperando. É tempo da gente trazer uma consciência nova para isso, é tempo de acordar. Eu quero contar um negócio para vocês que é muito interessante falar disso, porque Ellen, eu tô no momento que eu sou noiva, né? A gente tá aqui em junho e eu vou casar daqui a pouco, gente. Eu vou casar agora dia 19 e 20 de junho, 19 o civil, dia 20 o religioso, de uma forma muito diferente do que eu esperava, porque eu tô em época de pandemia. Então eu ia fazer festa, não pude fazer, ia ser final de abril, início de maio, enfim. Tive que mudar meus planos, talvez ia passar para o ano que vem, mas o Senhor trouxe meu coração de fazer agora em junho, logo depois do casamento civil. E aí só com os pais e meus irmãos, né? E a família do meu irmão e da irmã do noivo. Então, assim, tudo mudou, tudo é diferente. Eu não sei o que mudou na sua vida agora, nesse período de pandemia. A gente era para estar junto, na verdade. Eu ia estar aí ministrando no Chá Rosa, ministrando no congresso. E tava cheio de expectativa. Meu noivo ia comigo, a gente já ia estar casado. Tudo mudou. Tem momentos da vida da gente que vai dar um baque mesmo e tudo vai mudar. E para mim mudou quando eu trouxe uma consciência de que ele está voltando. Quando eu trouxe essa consciência, eu me lembro, eu como consultora do Sebrae, indo dar treinamento em outro estado, quando o Senhor falou isso comigo, eu falei: Pai, espera um pouco mais para que eu faça mais por ti. A partir de hoje eu não quero mais nem ser conhecida como a Ellen Klein treinadora, palestrante ou coisa assim, ou consultora. Eu quero ser conhecida como coach cristã. Porque me importa que eu seja conhecida como cristã. Eu fui criticada, muita gente falou: o que você vai fazer? Você não vai ganhar dinheiro com isso. E aí eu não me interessei por isso. Eu falei: não, tudo perdeu o sentido se não for convergido para Deus. Se não for convergido para o propósito de Deus para minha vida. Eu não estou dizendo que você tem que largar a tua vida para viver só para isso, a não ser que Ele te peça.
Eu estou dizendo que tudo que você está vivendo hoje pode ser convertido para assim a espera, para o preparo desse dia que ele está voltando. Porque algo impactou meu coração e tem impactado e me traz muita emoção falar disso, porque eu sou noiva, né? Eu estou prestes a casar. Eu estou há 13 anos esperando em Deus. E eu fico pensando, né, gente? Pensa só, 13 anos, né? Você passa 1, 2, 3, 5 anos, você fala, caramba, parece que nunca chega. Aí chegou uma hora que eu descansei meu coração. Chegou uma hora que eu falei, quer saber? Eu vou curtir essa estação, que enquanto estou solteira, eu vou curtir esse momento de uma forma que glorifique a Deus. Foi quando eu comecei a fazer cursos de teologia, de coaching, de autodesenvolvimento, fiz mais de 15 formações em coaching e usei tudo isso pegando base na palavra de Deus para enxergar onde havia congruência. Eu trabalhei muito na área de cura interior, então o que eu quero trazer hoje para você é não é só um despertar. Eu quero trazer uma consciência nova, que assim como impactou a minha vida e a partir daquele dia eu vivi para algo concreto. De repente você está aí me ouvindo e não tem claro para você o propósito de Deus para sua existência. Quando você não tem claro que há um propósito de um casamento, você vive como aquela noiva que nem sabe que vai casar, que está desatenta, que está por aí, que está agindo de qualquer maneira, que não está preocupada em se cuidar, que qualquer um serve. Não é uma noiva? A noiva desatenta, a noiva que não está aí, que não pensa em princípios. Eu, antes de me converter, era essa mulher. Né? Fui noiva, mas eu não tinha um casamento marcado. Antes disso, eu passei por outras coisas, mas desde o momento que eu conhecia Jesus, eu decidi algo. E isso fez toda a diferença. Eu tenho um foco. Meu foco é que a partir de agora eu só me serve um noivo se ele tiver aqui, ó, casado com os mesmos princípios que eu. Só serve um noivo que estiver embaixo do temor do Senhor, dos princípios da palavra de Deus. É a partir do momento que eu decidi que o pai dos meus filhos, porque ele vai determinar o que vai acontecer com toda a minha geração. Mas independente se você teve uma escolha consciente ou inconsciente com o teu casamento hoje, o fato é que a minha atenção para você hoje é a seguinte: é o tempo de ter atenção com um casamento que é eterno. O casamento que não é só para essa vida aqui na terra, o casamento que é para eterno, que é o casamento com o Senhor Jesus. Eu amo essa comparação que Cristo faz com a igreja. Eu quero trazer com você um versículo que eu gosto muito, que me chama muita atenção, que está em Efésios. Estou aqui com a palavra de Deus, lendo com você, tá? Está aqui em Efésios, Efésios 5, 25, a partir do 25, é o 25, o 26 e o 27, tá bom? Se você quiser, pega a sua Bíblia aí e vamos ler comigo? Vamos lá. Maridos, Efésios 5, 25 começa assim: Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Olha que interessante. Olha para que ele entregou-se por ela. Assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela tem um propósito, tá? Para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Uau! Maridos, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Olha só, e ele fala como que foi que Cristo amou a igreja. Cristo amou a igreja para santificá-la mediante, olha só, para santificá-la, purificando-a pelo lavar da água pela palavra de Deus. Nós somos lavados pelo conhecimento da palavra de Deus, na verdade? Pelo conhecimento, para apresentá-la a si mesmo como a igreja. E para apresentá-la, olha só, é para nós sermos apresentados a Jesus como uma igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Ou seja, há um processo acontecendo antes da vinda dele.
tem um propósito, como que Jesus quer nos apresentar a Ele mesmo. Quer nos santificar, nos purificar através da palavra, através da purificação, porque Ele quer que nós sejamos gloriosos. Uma igreja gloriosa. Quem é a igreja, gente? A igreja somos nós, a noiva. E por onde que Ele faz? Assim como Ele faz a comparação, o noivo e a noiva aqui, o marido e a mulher, da mesma forma Ele faz. Deixa eu pegar a Bíblia aqui. Olha só, em 2 Coríntios 11:2, a parte B desse versículo vai dizer assim: porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Uma virgem que se guarda para o seu marido, a saber, Cristo Jesus. Olha que lindo. E depois o 11:3, 2 Coríntios 11:3 vai dizer assim, isso aqui é uma das cartas de Paulo a Coríntios, né? O que receio e quero evitar é que assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Preste atenção, Paulo está chamando a atenção. Ele fala: o que eu quero evitar, o que eu não quero que aconteça com vocês é que assim como foi com Eva, a serpente enganou Eva. Da mesma forma que a serpente foi astuta e enganou Eva, eu quero evitar que isso aconteça com você. Ele está mandando um recado para nós cristãos, não é para pessoas que não são. Para nós cristãos, nós que cremos em Cristo Jesus, nós que estamos nele. Isso aqui era para os coríntios, ele diz assim, olha só, para o que ele quer que evite? Que a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. O momento que nós esquecemos que Jesus está voltando, o momento que não vivemos em devoção a Cristo, a nossa mente está em corrupção, está sendo corrompida, a gente esquece que tem um reino maior. Ei, preste atenção, quero chamar a tua atenção. Há um tempo muito curto nessa terra. Já parou para pensar que perto da eternidade de milhares e milhões de anos, a eternidade que é infinita, esse tempo aqui na Terra, essa brevidade de até 100 anos, cerca de até 100 anos, é uma brevidade, é muito pouco tempo, é pouquíssimo tempo. Para a gente pensar que, meu Deus, como eu viver aqui vai determinar a minha eternidade. Você é uma igreja, você é uma noiva, atenta ou desatenta. Você é uma noiva que apressa a vinda do seu noivo ou não está nem ligando, aquela noiva que não está nem aí. Eu quero dizer para você que eu já fui uma noiva nem aí. Eu já fui uma noiva que não fazia questão do... Na verdade, eu sonhava com casamento, mas eu não fazia nada para casar. Eu já fui uma noiva, antes de conhecer Jesus, que não se casou, só me tornei noiva. Eu queria viver como uma mulher, uma esposa vive, mas eu não queria pagar o preço. Olha que interessante. De repente você está aí vivendo como essa noiva desatenta. Essa noiva que não se prepara. E nós vamos falar o que é se preparar para isso. E eu vou te dar hoje dicas práticas, não só dicas, orientações práticas, baseadas na palavra, te trazendo neurociência junto, para você entender o quanto que isso destrava o teu cérebro, destrava a tua mente para viver como uma noiva, intencionalmente se preparando, intencionalmente vivendo debaixo de uma missão. Veja bem, a gente sabe que é chegado, que quando ele voltar, ao mesmo tempo que vai ser uma grande alegria, é a volta do noivo, o noivo está chegando, é chegado o tempo. Ao mesmo tempo, é um tempo que a gente vai falar, e agora, será que eu fiz tudo que eu tinha que fazer? Eu te pergunto, você fez tudo o que você tinha que fazer? Você está fazendo o que você tem que fazer? Preste atenção. Sabe quando você combina algo com o seu esposo, com o seu cônjuge, com o seu filho, com alguém? Aí você combina e vamos supor que você fala assim, olha, quando você chegar, eu vou fazer aquele almoço que eu prometi para você, vou deixar tudo preparado, a casa arrumada, e ele gosta da casa arrumada, cheirosinha, e a comida na hora. Só que de repente, você se distrai no Instagram.
né? Se distrai no YouTube ou se distrai conversando com a vizinha, você se distrai. E distraída, você quando viu não arrumou nem a cama do seu quarto, não lavou a louça, o teu marido tá chegando e você esqueceu até mesmo de tirar a carne do congelador para fazer comida. E aí? Não tem comida de ontem, você tem que fazer tudo nova. Ele vai chegar e vai ficar feliz, animado, confiante ou vai se estressar? Ele vai entender você ou vai olhar falando, caramba, a comida não, você nem começou. Além de não estar pronta, você nem começou. A casa é essa bagunça. Ou ele não vai falar nada, vai ficar quieto, mas vai se moer por dentro. E vai mudar com você, vai calado pro quarto, ou vai falar que vai sair, almoçar fora, eu não sei. Né? Eu não sei qual que é o teu caso, mas eu quero que você imagine essa situação para você pensar no seguinte. A mulher, quando se distrai, não cumpre, esquece que o marido tá vindo por alguma coisa, quando vem, põe tudo por água abaixo. Aí o que era para ser uma surpresa, o que era para ser uma comida gostosa, o que era para ser algo legal, se torna algo entediante, se torna algo desagradável, aí cria um estresse, pode criar até uma briga, um sentimento de rejeição, aí já, vixe, o conflito pode se instalar. E eu estou comparando isso porque eu imagino exatamente assim a vinda do nosso Senhor. Ei, preste atenção, você pode ser uma noiva madura ou imatura. Você pode ser uma noiva que se prepara, a noiva preparada ela é madura. A noiva preparada é uma noiva que está atenta, que está fazendo a parte dela. Como uma mulher que não se distrai e fala, vizinho, olha, eu tenho algo para fazer agora e depois eu converso com você. Ela desliga, ela tira o Wi-Fi da internet porque ela sabe que ela pode se distrair, ela faz alguma coisa, ela tem uma estratégia na manga, mas ela não deixa. Eu falei de uma coisa simples, mas nós estamos falando da volta de Jesus e preste atenção em algo. Se tem algo para você hoje, tomar uma atenção e pede já para o Espírito Santo tomar uma atenção plena no teu coração. É que Ele está voltando. E não interessa se você for especular na Bíblia, peraí, mas ele já falava que estava voltando lá na época que a Bíblia foi escrita, mas preste atenção. Ele quer que a gente viva em função da volta dele, senão ele não pediria que a gente se preparasse para isso. E de repente, e se for de repente na sua geração? E se for de repente na nossa geração? Ainda que você estude todos os sinais do tempo e você possa prever segundo os sinais, os seus estudos, se é ou não agora, não é isso que cabe que a missão não muda, independente do tempo que as coisas vão acontecer. A nossa missão como noiva não muda. Nós temos algo para fazer, nós temos um preparo necessário, nós temos um cuidado, um zelo por esse momento necessário. Veja bem, eu vou pegar aqui a palavra. Em Mateus 24 fala muito sobre a volta, o retorno de Jesus. E em Mateus 24, 36, eu vou ler a partir de 36. Acompanha comigo. Se puder, pegue aí a sua Bíblia. Mateus 24, verso 36. Enquanto você pega, eu vou aqui pegar minha água. Olha só, preste atenção o quanto é importante. Ei, você não pode andar com uma criança ou como o tempo de Noé, onde o povo fazia de conta que estava tudo bem. Sabe, tem gente que anda como uma criança imatura, não pensando no dia da manhã, não pensando no que pode vir a acontecer. É tempo de sair dessa superfície, de sair dessa superficialidade e se aprofundar o que é a volta de Jesus, qual é a minha parte, qual a parte que me cabe. Eu não posso viver nessa terra continuando, fazendo de conta que está tudo bem, sem eu me aprofundar em algo que vai ser eterno. Preste atenção, se você está perdendo tempo com coisas que não são eternas, isso é perda de tempo. Isso é perda de tempo, porque isso vai passar. O ganho de tempo, investimento, é você investir na palavra, é conhecer a Deus e conhecer o que vai acontecer com a sua história e conhecer qual é o seu papel nesse tempo. Qual o seu papel enquanto o noivo não vem? Essa consciência, a sua missão tem que começar hoje. A sua missão começa hoje. Então leia comigo. Mateus 24, a partir do 36 diz: Quanto ao dia,
Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Veja bem, nem Jesus diz que nem o Filho sabe ao dia e a hora. Tem gente preocupada e fazendo especulações do dia e a hora que Jesus irá voltar. Não é isso que está dizendo que é importante. Vamos ver o que é importante? Olha só, preste atenção, daí como que continua o verso 37. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores, Filho do Homem é uma expressão para falar de Jesus, ok? Então olha só, pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se, dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Preste atenção, eles nada perceberam até que veio o dilúvio. Tem gente andando como se não percebesse nada. Deus está dando um chacoalhão no mundo com essa pandemia. Deus está parando tudo para a gente voltar à essência, dando uma chance, uma oportunidade para a gente investir naquilo que é importante, na família, porque você está sendo obrigado a lidar mais com a sua família, a lidar com a gente mesmo, porque nessa pandemia o que está acontecendo? Estamos sendo obrigados a lidar mais com a gente mesmo, nos conhecer, saber nossos limites, aquilo que nos irrita, coisas que antes estávamos tão ocupados fazendo e acontecendo, que não percebíamos o quanto estávamos intolerantes, impacientes, irritados, individualistas, impacientes, egoístas, olhando só para o próprio umbigo, chateado, fácil, perdoando raramente, sabe? Não tendo, porque às vezes se você está chateado com alguém porque você não perdoou ainda, porque o perdão faz você tirar a dor. Será que você está precisando perdoar alguém aí? Quero te dizer que a pandemia está fazendo com que as pessoas fiquem mais em casa, se deparem. E são oportunidades que Deus nos dá para voltar à essência, para prestar atenção naquilo que não estávamos prestando. Veja bem o tempo de Noé. Noé estava construindo uma arca, estava todo mundo zombando dele. Tem gente zombando das pessoas que falam da volta de Jesus. Tem gente zombando da palavra de Deus. Nunca tiveram tantas pessoas falando disso mais. Tem eu e você que estamos aqui, que estamos voltando para a essência, que estamos voltando para a atenção para aquilo que realmente é importante. A volta vai acontecer, eu tenho algo para fazer enquanto isso, será que eu sei o que eu tenho que fazer? Vamos falar disso hoje. Hoje você vai sair daqui sabendo o que fazer. Você vai sair daqui com a missão do Senhor pulsando, o propósito dele pulsando, ardendo no teu peito. Você sabendo que tem um sentido para a existência, que a sua existência também tem que causar um impacto nessa terra, na sua geração, nessa geração. E por que não nas nações da terra? Há um chamado de Deus para nós nesse tempo. Você precisa e deve ser potencializado para que você não seja como aqueles que viviam vendo que algo está acontecendo, uma arca estava sendo construída. Havia princípios sendo ignorados. Tem gente que estava negociando, pessoas despreparadas, negociando o evangelho facilmente. Na verdade, na época estavam negociando a lei facilmente. Eles estavam idolatrando, adorando outras coisas, se corrompendo. O Senhor não achou outro justo senão Noé na terra, logo no início da criação. Veja bem, será que a gente vai voltar nos mesmos erros? Será que não vamos aprender com a lei? Será que não é tempo da gente aprender e falar, peraí, vamos nos preparar? Eles não se prepararam. E aqui está agora, alertando para isso. Veja bem, ele diz que o dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, somente o Pai, somente Deus. E ele diz, como foi nos dias de Noé, assim também será na vida do Filho do Homem. Ou seja, ele já está falando que cuidado, vai ser assim, as pessoas vão estar comendo, bebendo, se dando em casamento, achando que está tudo normal. Mas tem uma arca sendo construída e está todo mundo nem aí para isso. E olha só, quando que as pessoas perceberam, ele diz aqui, e eles nada perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Ou seja, depois que vier o dilúvio não adianta mais. Depois que a volta realmente acontecer, não adianta mais. Depois que nós morremos nessa terra, se a gente não for arrebatado, se não houver antes um arrebatamento, não é verdade? Isso vai acontecer o quê? Nós vamos dormir
a Bíblia chama de dormir, a morte aqui na terra, né? Nosso corpo terreno, antes de entrar nesse tempo, depois que entrar nesse tempo, a gente não tem mais tempo, enquanto estamos vivos. É agora, depois não dá mais. Ei, minha irmã, noiva linda de Jesus, você é escolhida para esse tempo. Há um caminho de purificação pela palavra, há um caminho de santificação, há um caminho de preparo. Eu, Ellen, quero te ajudar nesses 2 vídeos. Eu tenho 2 momentos com você. Esse primeiro é de atenção do seu papel, da sua missão, do seu propósito como noiva. A se atentar para o noivo, estar atenta, abrir os teus olhos para esse tempo. E o segundo é como viver essa missão. O segundo passo, eu vou te mostrar um passo a passo de você viver a principal missão dada por Deus nessa terra. E como você começar hoje na tua casa. Tem como você na prática, coisas que você não estava se atentando mais, coisas que vão hoje mesmo trazer mais vida e vida abundante. Afinal de contas, foi para isso que Jesus desceu, morreu e ressuscitou por nós nessa terra. Ele disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Está lá em João 10:10. Então, se você está vivendo alguma coisa que não é abundância nessa vida, eu quero trazer uma consciência para você. Tem algo na sua vida que deve e merece ser tratado. Nós vamos tratar hoje, amém? Então é tempo de abrir os olhos, porque é chegado o tempo. E você merece esse tempo. Você merece viver essa missão agora. Não deixar para depois. Ser uma noiva atenta, preparada, cuidadosa, zelosa, que se cuida, que se prepare, que cuida e prepara os seus também, que edifica como mulher sábia, que edifica a sua casa, preparando todos junto com você. Então vamos lá. Olha só. Ele falou, assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Então isso quer dizer, quando Jesus vier, as pessoas não vão estar percebendo. Aí ele diz, olha só, 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro deixado. Isso está no verso 41. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra deixada. Portanto, vigiem. Verso 42, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isto, se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse roubada. A gente não sabe a hora, senão seria fácil, né? A gente sabe a hora, chega antes, se arrepende e pronto. Não é isso que ele quer. Verso 44 diz assim, vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Se ele viesse agora, se Jesus voltasse agora, você estaria preparada? Pensa aí. Será? Você tem dúvida? Pede pro coração, no teu coração, o Espírito Santo te sondar. Vamos nos preparar? Meu convite para você é, vamos nos preparar? Vamos lá. A minha parábola preferida, e eu quero muito trazer esse contexto bíblico para te trazer algo depois bem prático. Como você pôr em prática a vivência dessa missão. Primeiro você tem que ter uma consciência. Nada mudou mais a minha vida do que ter a consciência que eu tenho uma missão enquanto ele não vem. Que ele não pode chegar diante de mim e eu simplesmente ter feito nada por ele. E aí, as 2 parábolas que mexem com o meu coração, eu creio que são as que vão mexer com os seus também. Né? A Bíblia diz a parábola das 10 virgens. Aí fala a importância do preparo. Ele fala como será o reino dos céus. Ou seja, a gente viverá um reino depois, o reino dos céus. E como ele será? Então vamos para lá, Mateus 25, verso 1. Acompanha comigo. É só dar sequência onde você já estava aberto. Vamos lá, ó. A parábola das 10 virgens. Então o reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. Imaginou? 10 mulheres virgens. Virgens quer dizer que estão santas, né? Porque o Senhor vai vir buscar uma igreja santa, sem ruga, sem mancha, sem mácula. Né? Foi o que a gente leu lá no início.
né, para a igreja, a carta para a igreja de Coríntios. Então, assim, veja bem, uma igreja santa, virgem. Virgem está aqui, quer dizer que ela está se preparando para o noivo. Então, 10 virgens pegaram suas candeias. Na época, as candeias, para ficarem com a luz acesa, elas precisavam de óleo. Era o óleo que mantinha a luz acesa. Aí, olha só. Olha só, 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. Veja bem, todas ficaram com sono e adormeceram. Tem horas que a gente vai parecer que está dormindo, né? Que a gente esquece um pouco, adormece, né? Descansa. A gente descansa esquecendo que o noivo está voltando. Mas algumas, 5 delas aqui estavam preparadas, eram prudentes e 5 eram insensatas. Aí a Bíblia diz assim, no verso 6, à meia-noite ouviu-se um grito. O noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes, ei, dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam, não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para nós e para vocês também. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. Olha só, o noivo estava chegando, elas estavam sem óleo suficiente, pediram para as noivas prudentes, só que as noivas prudentes falaram assim, olha, se eu der para você, eu vou ficar sem. Dá não, né? Senão vai ficar sem para mim e para você, vai lá comprar. Enquanto elas saíram comprar, ou seja, se deixar para em cima da hora, você pode perder a sua vez. Se você deixar para viver a sua missão em cima da hora, aí o tempo é chegado. Tem algo para você. Acende o teu coração. Acende o teu coração. Olha só. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial. E a porta foi fechada. Ui! A porta foi fechada. Se não se preparar, a porta pode ser fechada. Verso 11, mais tarde vieram também as outras e disseram, Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu, a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. A Bíblia diz que isso daqui é uma comparação com o reino dos céus. Começa o versículo 1 aqui dizendo, o reino dos céus será, pois, semelhante a essas 10 virgens, onde temos 5 prudentes e 5 insensatas. Nós vamos ver aqui quais são as características principais, né, da insensata e da prudente. A prudente se prepara. A prudente, ela verificou coisas, ela está esperando, ela sabe que ele pode chegar a qualquer momento. E se ela sabe disso, ela não vai esperar para em cima da hora buscar óleo. O óleo, na Bíblia, geralmente tem a conotação dele é de Espírito Santo. Espírito Santo significa isso. E buscar o Espírito Santo, estar em intimidade com Deus, é com certeza o teu principal mantimento para que a sua candeia se mantenha acesa e quando o noivo chegar, ele te reconheça. Porque no final ele disse, você pode bater na porta, gritar e espernear, mas eu não as conheço. Não a conhece por quê? Porque não tinha intimidade com elas. As outras estavam com óleo. As outras estavam sim, provavelmente com intimidade com o Espírito Santo. E não é, esse é o primeiro passo, sim ter intimidade com ele. Sim, estar sabendo que ele está para voltar, então você precisa conhecer o seu noivo. Como que você casa com alguém que você não conhece? Ninguém casa com alguém que não conhece, não é verdade? À medida que você sonha com o seu casamento, você conhece alguém, você se aprofunda no conhecimento da família, no conhecimento de como é estar ao lado dessa pessoa, como que é o humor dela, como que ela pensa, quais são os princípios e valores. Não é assim? Né? Eu tô agora prestes a casar, né?
Então, assim, eu tô nesse momento cheio de expectativa no meu coração, mas eu conheço os princípios do meu noivo. É um homem temente a Deus, adorador. É um homem, ele é um homem que é totalmente voltado à família, tem um cuidado com isso, honra o pai e a mãe dele, honra o pai e a mãe, tem um bom relacionamento com a irmã, com o cunhado, tudo isso faz diferença. Mas eu precisei o que? Conhecê-lo, conhecer a família dele, conhecer como ele pensa, como ele age, conhecer como ele age diante das adversidades. A mesma coisa somos nós com Jesus. Nós precisamos conhecê-lo. É através dessa intimidade com o Espírito Santo que foi nos deixado para habitar no nosso coração aqui nessa terra. É intimidade com ele, conhecê-lo, saber como ele pensa, como ele pode ter espaço para dirigir, para liderar a nossa vida. O Espírito Santo tem liderado a sua vida, você tem feito as coisas na força do teu próprio braço, na força do teu próprio entendimento. Você tem consultado a Deus para tomar suas decisões? Você tem pedido ajuda para o poder dele se aperfeiçoar nas suas fraquezas como mãe, suas fraquezas como esposa, nas suas fraquezas como filha de Deus, nas suas fraquezas como profissional, como ministra do Evangelho, enfim. A Bíblia diz que o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. E quando nós conhecemos Ele, a gente busca esse aperfeiçoamento no poder dele. A gente busca porque Ele tem isso disponível. Quando você conhece a palavra, você sabe o que você pode. Preste atenção. O óleo é buscar essa intimidade, esse conhecimento mais profundo de Deus. É você saber que você não interessa quais foram as circunstâncias que te atacaram nesse período de pandemia ou do passado. Não interessa os seus erros, não interessa o que passou. Toda a culpa já foi paga na cruz. Toda a cédula que te acusava já foi rasgada por Jesus. Jesus pagou um alto preço e foi preço de sangue para te lavar, para te purificar. É tempo de... Ei, para de se culpar. Para de se comparar com os outros ou com outras mulheres ou com o dom dos outros, o que tem e o que não tem para você. Preste atenção em algo que eu vou te falar. E eu quero nesse momento terminar essa primeira parte. São duas partes que eu tenho com você. A segunda, eu vou te dar só passos práticos de você viver sua missão aqui na Terra. Passos bem práticos. Eu vou te falar o que fazer para que hoje ainda, de hoje para amanhã, você já comece a praticar e ter mudanças. Então, antes de eu ir para a segunda parte, eu quero trazer uma metáfora para você que fez muita diferença para mim quando eu ouvi. Eu creio que vai fazer diferença para você. São duas metáforas que mexem comigo. E uma metáfora é a metáfora da mala. A metáfora da mala é o quê? Você imagina uma mãe, você como mãe, se você já teve filho, conhece uma mãe cuidadosa, zelosa com o filho. Quando o filho é pequenininho, criança, eu me lembro que ano passado eu fui num evento com uma amiga minha que é mãe. Né? O filho dela tem 1 ano. Aí... toda vez que ela ia com 2 malas, uma mochila e mais o Moisés, né? Que leva a cadeirinha para ele sentar. Então, assim, ela carregava muita coisa para ir para esse evento. Tinha um evento profetizando por 12 dias, profetizando. E a gente foi os 12 dias juntos, os 12 dias ela foi com a criança. Acho que só uma ela deixou com a avó. E ela foi com o filho dela, mas foi com todos os apetrechos. Gente, ela não esquecia de nada, né? É fralda, é lenço umedecido, é mamadeira, é roupinha, é tudo, né? É o trocador, enfim. Ela tinha todo um cuidado do que ela estava levando. Gente, ela não esquecia nada. Uma mãe esquece, geralmente a mãe lembra de tudo, ela sabe o que o filho precisa. E vou te falar mais, uma mãe aqui na Terra é falha. Agora pense quando Deus enviou você para a Terra. Deus, quando enviou você para a Terra, você acha que Ele esqueceu alguma coisa na sua mala? Ele que é Deus, Ele que é perfeito, santo, não há imperfeição nele. Ele que não erra, Ele que não falha, nem nunca falhará. Ele haveria de errar justo com você.
Ele haveria de esquecer algum dom para você, algum talento necessário para você? Você acha que esse Deus seria negligente? Não, esse Deus não esquece de você, não esqueceu nada. Tudo que você precisa para cumprir o seu propósito aqui na Terra já está na sua mala. Você não precisa buscar fora, não, tá aí em você. A voz, o temperamento, as inteligências, o que você precisa para o seu chamado, para o seu propósito, foi lembrado tudo por Deus, Ele é perfeito. Quando você acha que você nasceu na família errada, ou que você está no tempo errado, ou que você... Não, preste atenção, Deus não falha, é um tempo... Há tempo para todo propósito debaixo do céu, como diz Eclesiastes 3:1. Eu quero te dizer, há tempo para um propósito específico em sua vida agora, senão o Senhor não te traria para esse momento, para essa reflexão, não te colocaria aqui ouvindo isso e fazendo de repente até seu coração acelerar agora enquanto eu falo isso. Tá tudo aí na sua mala. É esse tipo de inteligência, esse tipo de temperamento que você precisava ter. Para de reclamar de você mesmo, vamos parar? Né? Para de ficar brava com o seu temperamento, para de ficar brava com a sua família, ou com a sua situação geográfica ou econômica, não sei o que tem te deixado olhado, ou então com o teu passado. Ei, tá tudo bem. Deus é especialista em novos começos, Deus é especialista em transformar a maldição em bênçãos. A palavra dele diz que todas as coisas cooperam juntamente para o bem dos que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. Está em Romanos 8:28 isso. Quero te dizer, está tudo cooperando para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? Você foi chamado segundo o propósito de Deus, senão você não estaria aqui me ouvindo. E eu quero te falar algo. Está tudo cooperando. Para de olhar tudo para passado como se fosse um atestado do seu fracasso, ou da sua derrota, ou dos seus erros, ou da sua incapacidade, ou da sua impotência. Não, olha para tudo isso e fala, ok, esse foi um tempo que eu vivi, deixa eu extrair algum aprendizado disso. Qual o tipo de pessoa que eu não devo mais lidar, que tipo de escolha eu não devo mais fazer, que tipo de terreno não é mais para eu pisar. Portas fechadas é o sinal que tem uma porta aberta muito melhor, que vai te aproximar do propósito, porque tudo coopera para o bem dos que amam a Deus. Então, não interessa as portas fechadas, não interessa a falência, não interessa o casamento que deu errado, não interessa o que passou, não interessa quem saiu da sua vida, ou quem de repente até faleceu e trouxe uma grande dor para você ficar só. Não interessa o que aconteceu no passado, é tempo de você olhar para agora e falar, eu vou viver o que Deus tem para mim para esse tempo. É chegado o tempo, é chegado o tempo, é chegado o tempo de você tirar o foco da sua dor, de tirar o foco nos seus erros, de tirar o foco dos problemas, de tirar o foco da murmuração e colocar naquele que está voltando. E colocar em Deus e colocar numa visão clara, numa visão límpida de que Ele está voltando e Ele está voltando para mim. Eu sou a igreja de Jesus, eu faço parte. Eu tenho algo para fazer aqui, preste atenção. Você precisa sim fazer parte dessa igreja, não só sozinha na sua casa. Você precisa fazer parte dessa igreja em ação constante pelo reino de Deus aqui na terra. Precisa ser feito algo. Você precisa sim estar embaixo de uma cobertura espiritual. A Bíblia diz que ela compara, eu acho lindo isso, que ela compara, deixa eu pegar aqui o versículo. Preste atenção nessa palavra, Efésios 4. Abre aí em Efésios 4, que diz assim. Eu quero ler todo ele, gente, que vale a pena. Eu amo a palavra de Deus. E como nós somos lavados pela palavra, bora lá? Então vamos lá, olha só. Efésios 4:1 diz assim, como prisioneiros no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna a vocação que receberam. Vocês receberam uma vocação aqui na terra. Sejam completamente humildes e dóceis. Olha como o Senhor quer que estejamos aqui esperando Ele. Humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Tem um propósito de viver em paz uns com os outros. E aí no 4 diz, há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só.
há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus. Um Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E cada um de nós, gente, Ele é em todos. Deus não é mais em mim do que em você, ou vice-versa. Você entende isso? É um só corpo, um só Espírito, um só Deus e Pai de todos, que Ele é sobre todos, por meio de todos e em todos. Não é em alguns, não é só no seu pastor, na sua pastora, é em você também. Não é só em algumas pessoas, não é em você também. É para todos. Não é uma oportunidade para alguns. A oportunidade é para todos, mas nem todos estarão preparados. Alguns serão insensatos, outros serão prudentes. Então vamos lá. E a cada um de nós, olha o que diz o verso 7. E a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida em Cristo. Por Cristo. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. O Senhor deu dons a você. Preste atenção nisso. Eu quero para o verso 10. Aquele que desceu é o mesmo que subiu. Vou para o verso 11, aliás. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Com um fim, tem uma finalidade, tem um propósito, olha isso. Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. Os santos são separados por Deus. Os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Você nasceu para edificar o corpo de Cristo. Sim, o corpo de Cristo somos nós, a igreja. Nós precisamos edificar uns aos outros. É isso que a palavra está dizendo. Há um propósito, uma missão. Essa missão é sua, é minha, é sua, é nossa. Porque Ele está em todos. E Ele diz que Ele nos designou para isso. Uns são os apóstolos, são mestres, são evangelistas. Todos nós temos propósitos. E olha só, com o fim, a finalidade de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. A unidade de uma só fé, todos no conhecimento mais profundo do Filho. E cheguemos à maturidade, por isso que uma noiva deve ser madura. A maturidade atingindo a medida da plenitude de Cristo. Uau! E aí continua, olha, presta atenção no 14, diz assim, o propósito, há um propósito para você. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Lembra que a outra parte da palavra falou para a gente não ser enganado, para evitar que nós sejamos enganados como Eva foi enganada pela astúcia da serpente? Aqui diz o mesmo. Para a gente não ser jogado para lá e para cá por qualquer doutrina ou pela astúcia e esperteza dos homens que estão nos induzindo ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, uau! De todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor. A gente edifica a si mesmo ajustado e ligado uns aos outros, em amor, na medida em que cada parte realiza sua função. Preste atenção, cada parte do corpo. Se eu tirar o meu olho daqui, ele sozinho ele perde a função dele, ele não enxerga fora do meu corpo. E o meu corpo perde a visão se o meu olho estiver fora. Assim você, fora do corpo de Cristo, perde a sua funcionalidade. Por isso que sua vida vive vazia e sem sentido. Quer dar sentido para a sua vida? Vem viver uma missão no corpo. E eu não estou falando de um tempo fechado, eu estou falando da igreja de Jesus. A igreja de Jesus somos nós, mas é importante que você busque sim um lugar que vai te direcionar para que a tua função caiba no corpo, seja linkado a outros órgãos, assim como o paladar, a visão está linkado, meus olhos estão linkados no meu corpo, a minha voz, a minha boca, a minha mão fora ela não pega nada, mas dentro sim. Então preste atenção, eu quero te convidar a viver uma missão e um propósito em Cristo. Nós vamos agora para a próxima parte. Na próxima parte, enche teu coração de expectativa. Eu vou te falar como viver essa edificação hoje. Como você começar da sua casa.
porque há algo novo de Jesus para nós e a gente precisa da revelação. Eu peço já para que o Espírito se revele a nós, amém? Pai, em nome de Jesus, acende o coração de cada um aqui para viver intensamente o teu propósito, para que todos sejam como as virgens prudentes, preparadas para sim, para esse casamento maravilhoso contigo, Jesus. Amém? Você recebe e diz amém. Eu te aguardo aqui então no próximo. Preste atenção e vem com um caderninho de anotação que vai ter algo poderoso de Deus, da parte de Deus para nós, amém? Eu te espero aqui no próximo vídeo.